Pessoal, a gente vai agora para a talk principal do evento, né? Não é nem para a próxima, é para a talk principal do evento. Nós estamos recebendo hoje o João Pedro, que ele é um Data and Operations Engineer, que eu vi no seu GitHub, eu fui procurar no seu GitHub para saber o título adequado. Ele, como eu falei antes, ele trabalha na Kubuka, ele trabalha com ciência de dados lá, e aí ele, enfim, ele vai estar apresentando para a gente a talk dele sobre o ecossistema Helix. João Pedro, cara, seja muito bem-vindo ao nosso meetup. E, cara, a gente, tô muito feliz de ter você aqui. Por favor, tome o palco virtual da Luxel, é tudo seu. Opa, obrigado. Deixa eu passar aqui para os slides. Tá em tela cheia bonitinho para vocês? Perfeito. Tá ótimo. Tô vendo tudo aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Então, gente, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, Lux. Enfim, normalmente eu estou aqui só assistindo. É até estranho estar falando. Mas hoje a minha apresentação, basicamente, é para falar um pouco sobre o nascente ecossistema de dados em Elixir, né? Enfim, Elixir é uma linguagem, enfim, que fazia um pouco de tudo, mas ainda faltava muito ferramental se você quisesse trabalhar com ciências ou engenharia de dados. Primeiro, enfim, uma apresentação rápida. Meu nome é João Pedro, eu trabalho no time de dados da Kubuka, né? Enfim, no papel eu faço com o que um engenheiro de dados faz normalmente. A maior parte da minha vida eu trabalho com pesquisa, então, por conta disso, eu sou apaixonado por R, a linguagem, né? Enfim, é a linguagem mais... Nós trabalhamos com quantitativo em pesquisa, usamos R a maior parte do tempo. E na Kubuka eu aprendi um pouco a me apaixonar por Elixir, né? Enfim, não é a linguagem que nós usamos no time de dados sempre, na maior parte do tempo, nós usamos R ou Python, mas, enfim, no contato ali, na proximidade, eu aprendi a gostar de Elixir também. Eu sou do Rio, fiz graduação em RI, e minha maior proeza foi chegar no top 0,005% de pessoas que mais ouvem Kanye West no Spotify. Isso foi, enfim, o meu maior ponto, assim, highlight, pelo menos pessoal. Assim. Perfeito. Vamos começar aqui. O ecossistema de Elixir, ele hoje revolve um pouco no entorno da Dashbit. Né? Boa parte das bibliotecas que hoje estão sendo construídas possuem um apoio muito grande da Dashbit. E eu posso dizer hoje que o ecossistema, se você for comparar com outras linguagens, ele ainda é um pouco primitivo. Ele cresce rápido, mas ele ainda não está num estado muito grande de maturação. Né? Ele ainda tem espaço para crescer muito, e ainda tem espaço para muitas modificações acontecerem. Então, aqui eu listei algumas das bibliotecas mais... Enfim, não são todas do ecossistema, mas são as que eu estou mais próximo, né? No sentido de acompanhar o desenvolvimento, ou então, pelo menos, saber o que elas fazem. Né? São 6. E à esquerda nós temos o nome da biblioteca em Elixir, e à direita nós temos nomes de equivalentes em R ou Python. Né? Enfim, não necessariamente a biblioteca à esquerda vai fazer tudo que a biblioteca à direita faz, mas, enfim, ela tem funcionalidades semelhantes. Hoje, a que eu vou mais falar sobre, no caso, é sobre o Explorer e é sobre o Livebook. São as que eu estou mais próximo. O Explorer é uma das bibliotecas em que eu estou ativamente contribuindo com o desenvolvimento, então, vira e mexe, eu estou, enchendo o saco de alguém lá nas issues, ou então abrindo algum PR aleatório com alguma funcionalidade obscura. E o Livebook é outra biblioteca que eu tenho mais contato, não por contribuir com ela, mas pelo fato de que é a ferramenta que eu uso quando eu quero ou testar algo no Explorer, ou eu quero até mesmo
durante o processo de desenvolvimento, ver como a coisa está indo, né? Como a coisa está correndo, se a feature que eu desenhei está fazendo o que ela deveria fazer, até mesmo em alguns casos mais extremos. Mas ainda assim, eu acho que vale citar as outras. Começando aqui, o Explorer ele é uma biblioteca que ele tem como objetivo trazer data frames, né? Então, o pessoal trazer data frames para o Elixir, né? Enfim, depois, mais futuramente, vou falar sobre data frames em específico, para quem não sabe o que é, mas para quem é do Python é como se ele fosse o Pandas, para quem é do R, e para quem é do R, é como se ele fosse uma mistura do Tibble, que adiciona dados tabulares, com o dplyr, que adiciona a gramática de manipulação de dados. O Livebook já é essa segunda biblioteca, né? Ela adiciona a questão dos notebooks para Elixir, né? Então, para quem conhece Jupyter, ou para quem conhece o R Markdown, se não me engano, Julia também tem algo semelhante, né? Também tem notebook, se não lembrar o certo agora o nome que dá lá. Isso, Pluto. O Pluto no Julia. Muito obrigado, Hello. Enfim, ele adiciona essa gramática, é algo bem semelhante. Eu acho até que o Livebook ele consegue ser mais poderoso, ele te dá mais... ele te diz mais do que está acontecendo ali, né? Enfim, infelizmente, eu tinha um Livebook pronto. Meu Deus, o vizinho começou a tocar música. Perfeito, um segundinho. Vou torcer para ele abaixar e continuar. Não, ele aumentou. Cara, realmente é uma coisa, né? Vocês conseguem me ouvir? Eu não sei se eu continuo, se eu paro. Beleza, eu só vou fechar a janela e vou continuar um segundo. Como eu faço para fechar isso? Meu Deus do céu. A galera está sugerindo continuar porque vai ter trilha sonora. Inclusive parou agora, né? Ele está tocando ainda? Oi? Ele está tocando ainda o som? Não, eu fechei a janela e ele abaixou. Eu acho que ele ouviu o meu clamor aqui. Não, mas está super de boas agora, pode ir. Beleza. Enfim. O Livebook ele adiciona essa gramática de notebooks, né? Eu acho que ele oferece mais poder ainda que o R Markdown e o Jupyter, pelo fato de que ele permite coisas muito finas como colaboração entre usuários. Você pode ter duas pessoas em computadores diferentes conectadas no mesmo notebook e os dois editarem o mesmo notebook, você conseguir acompanhar em tempo real a edição do outro. É bem semelhante ao que o Live Share tem no VS Code. Enfim, continuando, temos isso é bem nascente ainda, e os primeiros PRs estão acontecendo, mas, enfim, eu não poderia deixar de citar, que é o Tokenizers. O Tokenizers, ele adiciona... Quem trabalha com texto, principalmente com análise de texto, em algum momento você vai perceber que você precisa quebrar frases em tokens. Enfim, o token é como... literalmente você pegar uma frase e quebrar palavra a palavra. Às vezes isso não é tão óbvio. Mas, enfim, o Tokenizers ele adiciona isso para o Elixir, e eu acho isso muito fascinante, porque normalmente nas outras linguagens demora muito tempo para você ter ferramental de análise de texto. E no Elixir, já no estado inicial, no início do ecossistema de dados, você já está tendo um investimento em ferramental para processamento de texto, né? Eu acho isso maravilhoso. Temos o NX. Enfim, às vezes eu olho as mensagens no chat. Temos o NX, que ele, para o pessoal que é acostumado a usar Torch, ele trabalha na parte de tensores. Então, o pessoal que trabalha mais com machine learning, às vezes até mesmo desenhando um modelo e coisa do tipo, você tem o NX que dá esse ferramental, né? Ele adapta o Elixir e otimiza ele para lidar com esse tipo de operação. Não que fosse impossível você fazer esse tipo de operação sem o NX,
mais você vai ter um ganho de usabilidade e desempenho fazendo isso dentro dele. Enfim, você tem o TorChex, eu não sei se a pronúncia certa, mas ele é como se fosse uma ligação da libtorch, que é uma biblioteca para machine learning, acho que ela é escrita em C, para Elixir, né? Ele é um binding. E nós temos o Axel, que possibilita que você trabalhe com redes neurais. Uma coisa que eu acho muito impressionante, e dessa é a terceira vez que eu falo isso, mas eu sempre acho mágico, é como o ecossistema de Elixir ele ataca a questão de dados por várias frentes diferentes. Ele não está fazendo um crescimento linear, ele faz um crescimento como se fosse uma árvore, né? Você tem um tronco inicial e os galhos vão crescendo e cada um indo para o seu ponto. Enfim. E aí tem a questão do Livebook, né? É aquilo que eu falei anteriormente. O Livebook ele adiciona notebooks interativos no Elixir e a grande mágica dos notebooks é que eles são fáceis de você compartilhar. Se você quer compartilhar um Livebook com alguém com o código ali dentro, você só compartilha o arquivo livemd, que é a extensão, né? E a outra pessoa consegue executar o código lá e reproduzir exatamente aquilo que você executou no seu computador, sem que você precise enviar um grande projeto para elas, né? Dá para você colocar tudo que você precisa dentro de um Livebook, de um arquivo só, e enviar para a pessoa, e ela vai conseguir reproduzir do outro lado. Outro grande ponto é o que eu citei anteriormente, de que ele possibilita a escrita colaborativa de código. Você pode ter 2, 3, 4, 5 pessoas conectadas na mesma sessão de Livebook e todas elas conseguirem editar o mesmo código ao mesmo tempo. Eu acho isso muito interessante, principalmente para se você precisa ensinar Elixir a alguém, pelo menos ensinar os básicos a alguém. É interessante para questões didáticas você poder escrever código de forma simultânea com outra pessoa, né? Eu acredito que, enfim, vai ter uma grande... Enfim, Livebooks vão começar a ser usados para ensino da linguagem, né? Eu acho isso maravilhoso, até porque o Livebook ele permite que você, assim como o notebook normal, você coloque no mesmo arquivo texto formatado em Markdown, e embaixo você tem um bloco de código em que a pessoa pode clicar e executar. Logo depois você tem, sei lá, uma imagem com um diagrama exemplificando a questão, enfim. É bem maravilhoso as possibilidades que o Livebook traz ao Elixir, né? Enfim. E aí vamos virar mais para o ponto principal da talk, que é o Explorer. O Explorer é isso. Ele é essa biblioteca que ele adiciona data frames, que é uma estrutura tabular de dados, né, como se fosse uma planilha, ao Elixir. E ele tem algumas coisas que são mágicas, assim. Por exemplo, o fato de que o Explorer ele é escrito em Rust. Ele tem um back-end quase que 100% escrito em Rust. Uma coisa engraçada do Explorer, né, que você percebe quando você está desenvolvendo, trabalhando com código, é que inevitavelmente em algum momento você vai cair em código Rust. Dificilmente você encontra alguma funcionalidade dele que é escrita 100% em Elixir. E isso é excelente. Pelo fato de como eu vou mostrar depois, né, isso torna o Explorer incrivelmente rápido. O fato de todos os processamentos serem feitos em Rust e essa linguagem ser muito performática e member safe, enfim, né, várias questões que tornam essa escolha ideal, faz com que você consiga ter um desempenho gigantesco, superando até mesmo bibliotecas já consolidadas como Pandas, como enfim, o dplyr e o Tidyverse do R. O Explorer ele continua com a tradição do Elixir, né? Então tudo ocorre de forma funcional. Isso evita alguns dos probleminhas que alguns usuários têm com Pandas, por exemplo, de que, enfim, você chama o método, mas não é claro se aquele método ele vai alterar o objeto existente ou se ele vai retornar um objeto novo. Enfim, no Explorer essas questões não são problema, uma vez de que, assim como tudo em Elixir, ele ocorre de forma 100% funcional, né? Então tem também essa previsibilidade. E aqui o que mais me fez na
apaixonar pelo Elixir é o fato dele ser extremamente familiar, não, próximo do Tidyverse, né? Uma questão é que, se você olhar o repositório do Explorer, em algum momento, o mantenedor, o Christopher, ele fala que a ideia do Explorer é trazer a elegância do dplyr, a velocidade do Polars e o joy, né? Não sei trazer, o prazer, a felicidade de você programar em Elixir, né? dplyr, como eu falei anteriormente, é a ferramenta de R que você usa para manipular dados. Enfim, se você programar R de forma moderna, você vai usar o dplyr. O Polars é a biblioteca de Rust em que o Explorer é escrito em cima. Então, toda chamada, todo processamento feito no Explorer, no fim das contas, ele cai num processamento que vai ser feito no Rust usando a Polars, né? A Polars, ela é basicamente a mesma coisa do Explorer, só que para Rust. A vantagem dela é que ela é surrealmente performática. E, enfim, o Joy of Elixir, enfim, se todos estamos aqui, todos somos apaixonados por Elixir. Então, nós sabemos o que é esse prazerzinho de você programar na linguagem. E o Explorer, ele junta tudo isso. Ele torna o trabalhar com dados algo elegante, rápido e prazeroso. Enfim, eu acho que trabalhando com dados, né? Enfim, durante a minha vida eu já mexi em algumas linguagens para trabalhar com dados. Eu acho que eu nunca vi algo tão ergonômico quanto trabalhar com o Explorer, trabalhar com dados no Elixir. E é isso que eu acho maravilhoso aqui. E essa similaridade, como eu falei aqui no slide anterior, né, a elegância do dplyr, ela é algo que eu achei muito engraçado, porque é a primeira vez que alguém que trabalha com R vai de cara com o Explorer, a resposta da pessoa é: ok, eu sei programar isso. Porque o nome das funções são iguais. E elas fazem a mesma coisa. Desde a mais básica, como ler um CSV, até as mais complexas, como pivotar tabela. E, por exemplo, se você quer sumarizar uma tabela, né, resumir uma tabela que está agrupada, por exemplo, o nome das funções é o mesmo. Isso deixa muito claro o tamanho da inspiração que foi tomada, né? E eu acho isso maravilhoso. Pelo fato de que o nome das funções no R foi algo que foi pensado durante décadas. O dplyr já é um framework, o Tidyverse já é um framework que já está muito consolidado no mercado e que você encontra muito material sobre. Então, já ocorreram situações muito engraçadas em que eu estava querendo fazer algo com o Explorer e a minha solução para a coisa foi buscar como fazer no R. E eu encontrei, e a forma de solucionar o problema era basicamente a mesma, né? O nome das funções era o mesmo, o passo a passo era o mesmo, eu só precisei fazer as pequenas modificações de sintaxe. E aqui tem um slide mais rapidinho, né, que é mais básico, que é só explicando o que é um data frame, para quem não trabalha com dados e não está acostumado, né? É literalmente uma planilha, gente. Você tem linhas e você tem colunas, e, enfim, as interseções das linhas e colunas, você tem as células, que é onde os valores ficam armazenados. Eu queria muito mostrar isso para vocês no Livebook, mas isso está no outro computador. E por que a escolha pelo Polars? Nessa imagem, nós temos um benchmark que foi feito pelo pessoal da H2O AI, H2O AI, enfim, eu não sei a pronúncia certa, mas ele mostra a diferença em performance. Enquanto as bibliotecas mais consolidadas aqui embaixo, o dplyr e o pandas, eles ou te dão um erro de falta de memória, ou eles te dão um erro interno, o Polars consegue resolver o problema em um pouco mais de 2 minutos. Né? Um group by, um group by e um summarize, se não me engano, né? Então você agrupa a tabela e depois gera uma métrica resumida com ela, com um data frame de 50 GB. E, enfim, você vê aqui, tem esse número gigantesco, acho que isso é 1 bilhão. 1 bilhão de linhas e 9 colunas, dá um data frame de 50 GB quando você preenche tudo. E, enfim, o Polars só faz. Ele faz e te entrega. Isso é uma versão antiga dele, inclusive, é a 0.8. Agora nós temos a 0.9, que teve melhorias de performance ainda. Ele ficou mais rápido.
Então, talvez essa operação com a versão mais recente do Polars demore menos tempo. Quando o Explorer se baseia no Polars, usa o Polars como back-end, ele traz essa velocidade para o Elixir também. O Explorer é uma biblioteca incrivelmente rápida. Eu não sei se faz sentido colocar esse no benchmark, porque ele é baseado no próprio Polars, mas provavelmente ele vai ter alguma performance ali, provavelmente em segundo ou terceiro lugar, né? Eu chuto terceiro lugar, porque em segundo lugar tem um data table, e o data table é escrito em C. Enfim, é isso que justifica um pouco de trazer o Polars como backend. Mas não só isso. O fato do Rust ser memory safe, né, quer dizer, você evita ter problemas relacionados à memória, seja corridas de dados, enfim, condições de corrida, né? Eu sempre esqueço o nome disso em inglês. Condições de corrida, ou até mesmo, enfim, os problemas clássicos que o C apresenta, os problemas que você visualiza quando você observa o código que necessita de administração manual de memória, né? Enfim, ele traz, todas as vantagens que o Rust traz para a programação para dentro de Elixir, para dentro do ecossistema de Elixir. Ok, mas como isso funciona? Como se conecta essas linguagens? O Explorer é escrito em cima da Rustler. A Rustler é uma biblioteca para Erlang Elixir, né? É uma NIF, e a questão das NIFs é que elas permitem que você acesse, enfim, elas foram criadas pensando com que você pudesse chamar código C para dentro do Erlang. Então, esse é o objetivo inicial das NIFs, né? E hoje nós temos, temos NIFs para várias linguagens. Uma delas é a Rustler, que é uma NIF de Erlang para Rust. Então, ela permite que você declare código em Rust e dentro da Virtual Machine, a EVM ela sabe o que ela tem que chamar, o que ela tem que executar. Então, o Explorer ele é escrito em Elixir, ele chama essa NIF e, quer dizer, o Explorer tem o front-end dele escrito em Elixir, e esse front-end ele chama um back-end que é escrito em Rust por meio da NIF, né? Então, ele compila tudo e executa, né? Então, inclusive, uma das questões que me incomoda um pouquinho no Explorer, mas eu sei que tem gente trabalhando para resolver, é que o tempo de compilação é um pouco elevado, pelo fato de que ele tem que compilar tanto a parte em Elixir quanto a parte em Rust. Mas, enfim, normalmente você só tem esse problema, enfim, na instalação, na compilação da biblioteca. Depois é seamless, né? Tipo, você não percebe que tem uma conversão gigantesca acontecendo ali. Enfim, isso aqui é basicamente como funciona, né? O que eu falei anteriormente. A Beam chama, se não me engano, o C chama Rust, e o Rust processa e devolve. Isso ocorre, enfim, de forma surrealmente rápida. É imperceptível, basicamente. A impressão que dá, no fim das contas, é que a coisa está rodando toda em Elixir. Enfim, eu não sei como está o tempo, eu estou com um pouco de medo de já são 8 horas. Cara, você tá de boas. Tem aí, acho que tem ainda mais entre 15 a 20 minutos ainda. Pode ir tranquilo. Beleza. Uma questão que eu virei meio evangelista do Explorer, eu fico falando sobre ele a todo momento no Twitter e, enfim, basicamente a única coisa que eu tenho contribuído de open source no GitHub, então às vezes as pessoas veem forcando e tal. E muito vem perguntar para mim qual é o lugar que isso vai ocupar. Porque a questão que a galera de dados me apresenta é a seguinte: já temos o R, já temos o Python, temos o Julia, enfim, temos N linguagens que fazem exatamente a mesma coisa, algumas para ecossistemas mais maduros. O porquê? Que espaço quer ocupar? O porquê eu pararia de trabalhar com o meu R, com o meu Python e viria trazer a minha codebase de dados para Elixir?
O que eu costumo falar é que o R e o Python eles continuam lá. O que o ecossistema de dados para Elixir quer fazer não é substituir as linguagens que já existem, justamente porque nós sabemos que R e Python já estão muito consolidadas. Você já tem uma quantidade gigantesca de programadores que dominam essas linguagens, que não estão dispostos a aprender outras linguagens e que também não estão dispostos a migrar a quantidade gigantesca de códigos que eles já têm prontos para a Elixir. Embora eu seja uma pessoa favorável a migrar as coisas para a Elixir, eu sei que não é viável para todos. E aí é um pouco disso, né? Não existe esse desejo por competição. Isso nós percebemos tanto porque o ecossistema de Elixir se inspira nesses ecossistemas já consolidados para tentar fazer algo que seja, como eu posso dizer, orgânico, né? Que seja prazeroso ao usuário, que seja familiar para ele, essa palavra que eu queria, que seja familiar para ele. E, enfim, é um pouco isso, né? Não existe essa necessidade por competição. O espaço que eu acho que esse ecossistema de dados para Elixir vai querer ocupar é para empresas, para times que já trabalham com Elixir e não veem muita necessidade de você iniciar uma parte nova na Codebase, né, escrita em outras linguagens. Ele te dá a possibilidade de você fazer tudo, desde o seu back-end, que já, enfim, o Elixir já consegue fazer muito bem hoje, até mesmo os seus ETLs e, enfim, suas rotinas de processamento de dados, suas rotinas de entrega de dados, sem que você saia da mesma linguagem. Você pode colocar, você ter no mesmo repositório, na mesma linguagem, tanto o seu back-end do seu app, do seu site, quanto o seu back-end de processamento de dados, que vai fazer as entregas para as ferramentas externas, que vai emitir relatórios automatizados para os stakeholders, ou até mesmo, enfim, consumir dados de um prestador de serviços externos, processar e colocar no seu banco de dados internos. E o que eu acho maravilhoso é que, pelo fato de você ter essa questão aí, que eu vou bater novamente, do Explorer ser baseado em Rust, ele entrega uma quantidade gigantesca de desempenho que R e Python não conseguem te entregar. Você consegue, dentro de de uma aplicação escrita 100%, enfim, se você tem o seu back-end, né, você consegue dentro dele mesmo ter um módulo que consegue realizar processamento em alta velocidade, consegue crunch, né, que consegue pegar e amassar e modificar quantidades gigantescas de informação sem que você tenha os problemas que como nós vimos no slide anterior, né, aqui, que o R e o Python podem te apresentar de falta de memória. Obviamente, esse cenário ele é meio real, né? Não vou falar que é impossível, porque tem muita gente que trabalha com dados nessa escala, mas não é o cenário do dia a dia da maioria das pessoas. Mas, enfim, existem empresas que possuem necessidade de fazer grandes processamentos de data frames, enfim, de 1 bilhão, de 2 bilhões de linhas. E, enfim, o ecossistema de dados para Elixir, ele é feito para aguentar essa carga de informação. E outra possibilidade é você fugir um pouco do Python e fazer operações de dados de forma funcional, né? Uma coisa que a gente brinca lá na Kumbuka é que toda vez que a gente, no time de dados especificamente, a gente brinca, né, que toda vez que a gente vai fazer algo em Python, a gente fica um pouco triste, porque a gente passa o dia todo escrevendo só código funcional em R, só código funcional em Elixir, e às vezes a gente abre o Python aí, a lágrima que cai do olho quando tem que começar a declarar classe, enfim, começar a lidar com uma diversidade de métodos, enfim. Eu acho que é um pouco disso, né? E trabalhar de forma funcional, eu pelo menos considero a forma ideal de você trabalhar com dados. Pelo fato de que você garante a reprodutibilidade daquelas informações, então você sabe que aquela pipeline, se você executar ela sempre,
ela sempre vai te retornar o mesmo resultado. Uh, e garante o fato de que o código funcional, né, enfim, nós que já estamos na coisas sabemos disso, ele é extremamente legível. Você consegue declarar uma pipeline de processamento de dados de forma totalmente sequencial, o que facilita muito, principalmente para as pessoas que estão entrando numa codebase nova, né? Quando você trabalha com dados, você está trabalhando muitas vezes com operações matemáticas, com processamentos matemáticos, que vão ser complexos, que vão ser longos, e escrever o código de forma funcional possibilita que você reduza um pouco uma camada de complexidade para pessoas que estão entrando agora naquele projeto, naquele mundinho, né? Enfim, isso inclusive é uma das coisas que fundamentam uma das escolhas do time de dados da Kumbuka, de trabalhar muito com R, né? Você consegue passar muito facilmente e expandir a codebase com facilidade sem você perder a noção do que está acontecendo ali. O que é um problema que, infelizmente, acontece muito quando você está trabalhando com orientação a objetos ou quando você está trabalhando mais especificamente com Python, no caso de dados. Enfim, isso é uma conclusãozinha, né? Das coisas que o Elixir te dá, né? É uma das coisas que o Elixir com dados te dá, né? Essa possibilidade de você realizar os próprios processamentos de dados que você, enfim, normalmente enviaria ou para uma função Lambda ou para alguma API externa, realizar de forma nativa dentro do próprio back-end. Você fazer isso em Elixir, o que permite que não só as pessoas que trabalham com dados, mas também os outros devs, né, os outros devs daquele back-end ou daquele front-end consigam entender o que aquele time está fazendo. Eu acho que isso empodera bastante desenvolvedores no geral para conseguir fazer pequenas modificações em pipelines de dados, enfim, torna o código mais aberto no sentido de que mais pessoas do time vão conseguir olhar aquilo e entender o que está acontecendo ali, né? Não vira uma caixa preta fechada somente para aqueles que estão trabalhando especificamente nos times de engenharia e ciência de dados. Uma coisa mágica também é que você pode, por exemplo, pegar o Explorer e realizar esses processamentos de forma concorrente, né? Então você pode ter várias entradas ao mesmo tempo. O Phoenix ajuda muito nisso, né? Se você tem várias entradas de API, você pode ter cada uma delas sendo enfim, você tem cada um desses blocos de dados sendo processados de forma concorrente, cada um em seu processo, enfim. Isso é normal você ter problemas do tipo o ETL quebrou, porque em algum momento, sei lá, uma API externa recebeu um dado num formato inesperado. Se você tem esses dados sendo processados em vários blocos, você tem um processo falhando. Você não tem todas as informações sendo corrompidas, né? Porque hoje, em R ou em Python, se você cai nesse problema de um dado sendo recebido em formato irregular e você não tem uma forma de lidar com aquele erro ali, pronto, aquela rodada de ETL ela foi completamente interrompida, mesmo que o erro seja somente uma linha, né? Se você está fazendo isso em blocos, se você está fazendo com cada bloco sendo processado em um processo, sendo processado em um processo, você evita muito desse problema, enfim, de uma rodada de ETL ter sido completamente anulada devido a uma entrada incorreta em uma linha. É muito divertido de programar, eu acho isso muito legal, principalmente para quem vem do R, né? Como eu disse, a pessoa que vem do R, ela já sabe programar usando o Explorer, né? Ela também vai ter muita familiaridade com a forma como, que eu não citei aqui, mas comentaram no chat, o Vega-Lite. O Vega-Lite, ele é uma lib, se não me engano, de JavaScript que você utiliza para plotar gráficos. Isso, é uma lib de JavaScript que você usa para plotar gráficos. E você tem também o port do Vega-Lite para Elixir, que é um binding, né? Enfim, que funciona basicamente da mesma forma. E a forma como o Vega-Lite funciona é muito parecida com a forma como o ggplot2 do R funciona, né? Então, se você sabe fazer um plot em ggplot, você possivelmente vai ter muita facilidade em pegar um Vega-Lite e conseguir gerar suas visualizações. E aproveitando que eu falei do Vega-Lite, isso é uma das coisas mágicas. Agora,
agora não, né, mas no futuro, com o amadurecimento do ecossistema, nós vamos conseguir possivelmente ter relatórios automatizados escritos 100% em Elixir. Então, dentro do Elixir eu vou conseguir usar o Ecto para coletar os dados de um banco de dados, usar o Explorer para gerar as manipulações necessárias e, enfim, colocar o dado no formato necessário. Você vai poder chamar o VegaLite para gerar uma visualização e você vai poder usar o Livebook para dar um output de notebook, já com as informações mastigadas, já com tudo ali. E aí você vai poder, eu não sei, sei lá, imprimir e entregar para um stakeholder aquilo, né? Enfim, o poder que isso entrega é mágico, assim. Você deixa de precisar de trabalhar em várias stacks, né? Você deixa de precisar de usar Elixir e R, por exemplo, para poder manipular o dado e gerar um notebook, e você pode trazer tudo para o Elixir. E o ecossistema, enfim, o próximo ponto é que o ecossistema ainda tem muito para aquecer, né? Como nós vimos lá num dos primeiros slides aqui, o estado do ecossistema é ainda muito primitivo. Então, falta bastante coisa, principalmente no Explorer e no Tokenizers, né? O Tokenizers mais ainda, ele está nas funções iniciais ainda. Falta bastante coisa e então tem muito espaço para contribuição. Qualquer um de nós, qualquer um aqui, enfim, você pode ter só um conhecimento básico do Elixir, você pode abrir um desses repositórios, ver o que falta ser implementado, enfim, sei lá, pede uma ajuda para o mantenedor, pelo menos no Explorer. Eu fui muito bem recebido pelo Christopher, enfim, e tem muito espaço para contribuição e muito espaço para você aprender ali um pouco da coisa, né? Eu cheguei sabendo, para mexer no Explorer, eu cheguei sabendo só Elixir, eu estou saindo sabendo um pouco de Rust também. Então, é um pouco da mágica do open source, é um pouco da mágica da coisa, né? Se você for trabalhar com R ou Python, os ecossistemas já estão muito... Eles estão muito avançados, né? O Python, o Pandas acabou de chegar na sua versão estável, né? Se eu não me engano. Então, você não vai ter mais grandes modificações acontecendo ali. A API já chegou numa maturidade muito boa. O deployar do R é a mesma coisa, né? Acho que está indo para a versão 2 ou para a versão 3, enfim, se eu não estiver muito errado. Existe a possibilidade, tá? A última vez que eu chequei a versão de deployar tem tempo. Mas, enfim, o importante é que são APIs maduras e que não tem muito espaço para você chegar e contribuir, né? No ecossistema de Elixir ainda tem muita coisa, então a galeria de dados é muito bem-vinda, a galeria que não é de dados também é muito bem-vinda. Eu sei que no Livebook tem muita coisa para você fazer em front-end, em JavaScript. A Cristine, que eu acho que está aqui, ela tem trabalhado bastante enfim, no Livebook, então ela conseguiria dizer mais sobre isso do que eu. Mas, enfim, é isso, gente. Eu tinha um Livebook bonitinho para mostrar para vocês, que infelizmente eu não vou conseguir, mas eu vou pedir para o Joel mandar lá no grupo do Telegram para vocês verem, né? Lá tem alguns exemplos de como o Explorer funciona e eu também estou mostrando um pouco das possibilidades do Livebook, né? E é isso. Um abraço a todos. Muito obrigado aí pelo espaço e por estarem aqui ouvindo. Enfim, eu não costumo estar apresentando muito, então fiquei um pouco nervoso enfim, mas foi uma experiência bem legal. E é isso, como o jabá de final da firma, né, o clássico. Enfim, eu trabalho lá na Kumbuka, é um app de divisão de contas, então nós temos essa linda interface. Caramba, não é porque eu trabalho lá e porque eles pagam minhas contas, mas eu realmente uso o aplicativo e facilita bastante a minha vida. Principalmente porque, enfim, estou numa fase de sair de casa e começar a morar com outras pessoas. Eu sei que esse trabalho de dividir contas é um saco, né? Cobrar pessoas é um problema. Mas o web facilita muito. Nós temos vagas, como o Castilho falou, então no site carreiras.kumbuka.com você pode conferir lá. Nós não temos vagas somente em tecnologia, nós temos vagas para people, para comunicação, enfim, em tech para front-end, para back-end, tem um pouco para todo mundo. E é isso. Muito obrigado.